palavra que eu li está falando quando Deus ele envia as pragas e ele envia a última praga, que é a morte dos primogênitos, daqueles que não haviam a marca do sangue sobre a ombreira das duas portas. E a morte, quando o anjo da morte fosse passar, não morreria somente os homens, os primogênitos das famílias, os filhos, mas morreria também os animais. E quando aqueles que mataram o cordeiro, o interessante é que a família teria que comer dentro de casa e usar aquele sangue para passar nas ombreiras das casas. A palavra de Deus, ela vai dizer que aqueles que estavam marcados com o sangue, o anjo da morte não passava por eles. E quando, logo após, em tudo isso, a Bíblia diz que Faraó permitiu que a nação de Israel saísse do Egito. Mas mesmo Faraó permitindo que a nação de Israel saísse do Egito, a Bíblia diz que Deus falou para Moisés e Arão que iria endurecer o coração de Faraó, para que ele sentisse vontade de perseguir Israel. Mas ele, inocentemente, ele vai seguir aqueles que foram escolhidos por Deus. Ele vai querer seguir aqueles que foram levantados por Deus. E ele não pensou em tudo que Deus já havia feito no Egito, por amor daquela nação. Faraó não imaginou, ele não pensou que o Deus de Israel já havia se manifestado de várias formas, que o Deus de Israel já havia se manifestado de várias maneiras por amor daquela nação. Pastor, o que é que você está dizendo? Aqui já vai a primeira palavra profética. Se Deus ele te ama, se Deus ele te escolheu, ele também já fez muitas coisas para você. Se Deus ele escolheu a tua casa, a tua família, você já viu lá dentro da tua casa a manifestação do céu. Por quê? Porque aquele a quem Deus ama, Deus ele se manifesta. Aquele a quem Deus ama, Deus ele guarda. Aquele a quem Deus ama, Deus ele protege. Aquele a quem Deus ama, Deus ele segura a tua casa. Por quê? Porque ele é Senhor da tua vida. Aleluia. Mas Faraó não se atentou a isso, que Deus já havia se manifestado mesmo na terra do Egito. Se Faraó tivesse sabedoria, ele iria pensar assim: foi um livramento eles saírem daqui, porque o Deus deles é mais poderoso do que nós. E ele iria reconhecer que com os filhos de Deus não se mexe. Faraó iria reconhecer que com os filhos de Deus não tem como atacar os filhos de Deus. Não porque nós, como filhos de Deus, somos super-homens, super-mulheres, não.
nós, mas é tudo sobre Ele. Você pode dizer: isso não é sobre mim, mas é sobre o meu Deus que está comigo. Não é sobre mim, mas é sobre o meu Deus que está com a minha família. Não é sobre mim, mas é sobre o Deus que cerca a minha casa. Não é sobre mim, mas é sobre o Deus Todo-Poderoso, o único Deus, o soberano Deus que está comigo. Eu posso passar pelo vale da sombra da morte, mas eu não vou temer mal algum, porque eu sei que Ele está comigo. Aleluia. Agora a nação de Israel vai sair. A nação de Israel, ela vai caminhar diante de um deserto, sendo guiado por uma nuvem durante o dia e por uma coluna de fogo durante a noite. Só que a nação de Israel, ela já havia recebido a promessa, já havia recebido a profecia, a direção que Deus já havia dito a Abraão: eu te darei a terra que mana leite e mel. Deus já havia feito a promessa ao teu povo. O destino dos filhos de Deus, os filhos de Israel, já estava traçado, já estava dito pelo Senhor. E quando Deus fala alguma coisa, querido, Deus, Ele não muda aquilo que Ele fala. E se você é filho de Deus, se nós somos filhos de Deus, você vai viver o que Deus disse que você iria viver. A sua família vai ser abençoada. A questão aqui, Marcos, é andar, é caminhar, é viver olhando para que direção que a nuvem vai me levar. A questão aqui é chegar à noite, na escuridão da noite, mas não temer a escuridão da noite, mas sim olhar para a coluna de fogo, que além de nos aquecer na frieza do deserto, também vai iluminar o caminho que nós vamos andar. O problema não é andar no deserto. O problema não é caminhar no deserto. O problema não é estar no deserto. O problema é estar longe da nuvem. O problema é estar longe da coluna de fogo. Os filhos de Deus que obedecem a Deus, os filhos de Deus que creem em Deus, eles vão estar olhando para a nuvem, porque é a nuvem que vai nos dar a direção. Mas quando chegar a noite, quando chegar a escuridão, já não é mais a nuvem que vai estar diante do povo, mas é uma coluna de fogo para aquecer e para clarear aonde que nós vamos colocar os nossos pés. O problema não é estar em meio à crise. O problema não é estar ouvindo muitas notícias ruins. O problema é não estar olhando para a coluna de fogo. O problema é desviar o olhar, querido. Não há tempo. Esse não é o momento para você ficar disperso, olhando as notícias da televisão e perdendo a direção que Deus está te levando. Deus, Ele quer que você se reposicione agora, olhando para a coluna da nuvem, olhando para a coluna de fogo, e que você possa ser guiado pelo céu e não ser guiado pela terra. Aleluia.
está sendo levado por Deus pelo deserto. Mas aqui no capítulo 13 de Êxodo, verso 20 em diante, diz: assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto, e o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, e nem a coluna de fogo de noite. Deus nunca tirou. E escuta o que eu vou falar: Deus nunca vai tirar das nossas vidas a coluna da nuvem durante o dia. O que é a coluna da nuvem durante o dia? É o refrigério para a sua vida, é o descanso para a tua alma. Porque quando você está passando em um sol escaldante e você encontra uma nuvem, o sol já não pode te atingir mais, mas a temperatura ela cai, ou seja, a nuvem de dia está falando do cuidado e da proteção de Deus. Mas é preciso estar debaixo dela, é preciso estar com ela, porque Deus ele nunca vai tirar de nós essa nuvem e essa coluna de fogo. Aqueles que vivem a vida plena no Espírito entendem o que é que eu estou falando, mesmo com os olhos fechados, mesmo diante de um lugar fechado, você consegue enxergar a nuvem, você consegue enxergar a coluna de fogo, mesmo ouvindo más notícias, porque as coisas vão estar fechadas, porque o desemprego está vindo em massa. Mesmo recebendo essas notícias todas, Deus está dizendo: eu nunca vou te deixar, eu sempre estarei com você, você não vai perecer, eu sou Deus, confia em mim, não confia em homens da terra, mas enxerga que eu estou com você. É isso que a palavra está dizendo. Consiga ver nesta noite que Deus é conosco, aleluia, que Deus é conosco. Aí no capítulo 14 vai dizer: então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem, que acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele assenta reis ao campo junto ao mar. Aqui Deus está levando os seus filhos, seu povo, em direção à terra da promessa. Mas Deus faz Moisés ir por um caminho mais longe, porque Deus ele leva os filhos de Israel diante do Mar Vermelho. Só que os filhos de Deus aqui já viram 10 pragas no Egito, já viram Deus levantar Moisés como libertador, já viram a vara, o cajado de Moisés virar em serpente, já viram Moisés pegar na cauda da serpente e voltar a ser cajado. O povo, os filhos de Deus aqui nesse momento já viram Deus se manifestar de várias formas, já viram Deus fazer tantas coisas, e estão diante do Mar Vermelho agora. E o que é que eles vão fazer? Eles vão murmurar contra Deus.
acabaram de ser libertos da escravidão do Egito. Acabaram de ser libertos da escravidão do Egito. Acabaram de ter a notícia que vocês não serão mais escravos. Deus acabou de tirar eles da escravidão. E Deus está levando a uma terra que mana leite e mel. Mas quando eles chegam perante o primeiro desafio, chegam perante o primeiro obstáculo, chegam perante o primeiro lugar que vai precisar dessa nação acreditar no Senhor que está o conduzindo. Eles começam a reclamar com Moisés. E Moisés, ele vai clamar, ele vai orar, ele vai se prostrar. E Deus diz: levanta, Moisés, mande que o povo que marche. Imagina Deus falando com Moisés, e Moisés falou: mas Senhor, nós estamos diante do mar. Caminhar para onde? Caminhar em direção ao quê? E Deus disse: Moisés, pega a vara que está na sua mão, estende a vara. Você que é filho de Deus, você que é eleito do Senhor, nunca se esqueça do que eu vou falar agora. Olha bem para a sua mão aí aonde você está. Faz assim com a sua mão. Há algo que Deus colocou aí na sua mão, que pode fazer você viver o sobrenatural, que pode fazer você viver o sobrenatural. Há uma autoridade espiritual sobre as suas mãos. E aonde você colocar as tuas mãos, abençoado será. Aonde você colocar as tuas mãos, curado será. Aonde você colocar as tuas mãos, liberto será. Aonde você colocar as tuas mãos, Deus vai operar, não por causa de você, mas porque você é filho de Deus, chamado, conhecido por Ele. Por isso, não se atemorize ao momento, à situação, o que eu vou fazer agora, o que vai ser de mim agora, querido. Aprenda com Moisés, aquilo que Deus disse a Moisés, eu digo a vocês: estenda a sua mão e declare o impossível. Estenda a sua mão e declare o impossível. Estenda a sua mão e declare o sobrenatural acontecer. Mas pastores estão falando, deixe que fale, meu irmão. Aprenda a escutar e a obedecer o que Deus diz a você, e não o que os homens estão dizendo. A Bíblia diz que Moisés estende a vara, e quando Moisés estende a vara, a Bíblia diz que Deus manda um vento oriental. Deus faz soprar um vento oriental. Porque o que abriu o mar vermelho, Ismael, não foi a vara de Moisés, mas a vara de Moisés mostrou para Deus que ele acreditava no impossível. Não é o fato de você estender a vara que o mar vai se abrir. Não é o fato de você estender a sua fé que as coisas vão acontecer. Porque isso não vem de vós. Isso não é nosso. Nunca será nosso. Não foi a vara que Moisés estendeu que abriu. Mas a posição, o que Moisés fez naquele momento, mostrou a Deus o quanto ele acreditava no poder do seu Senhor. Porque há momentos da nossa vida, vai depender das nossas ações.
Deus, Ele está olhando para a sua ação. Ele vai dizer: deixa eu ver se os meus filhos vai confiar que eu sou Deus na vida deles. Deixa eu ver se os meus filhos vai entender quem sou eu para eles. Porque depende da minha atitude em momentos difíceis. A Bíblia diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Quando é que eu tenho uma posição de fé, pastor? Quando é que eu tenho uma postura de alguém que tem fé? É quando as circunstâncias é difíceis. É quando parece que é impossível. É aí que Deus vai estar olhando para você. Dependendo daquilo que você fizer, Deus, Ele vai agir. O povo de Israel está diante do impossível. Deus instruiu a Moisés: estende a vara. Ou seja, Moisés, crê em mim. Nesses momentos é momento de acreditar no Deus que você serve. Esse é o tempo de você mostrar que você serve ao Deus El Shaddai Todo-Poderoso. Esse é o tempo de você acreditar que Ele anda com você, que Ele guarda você, que Ele protege você. Precisamos ter medidas, sim. Precisamos ter precauções, sim. Mas maior do que isso, precisamos ter uma fé inabalável, que o nosso Deus, Ele tem poder no céu, na terra e debaixo da terra, para estar conosco, para nos proteger, e praga alguma chegará à sua casa, porque Ele é o Senhor que te sara. Aí Moisés estende a vara. Aí Deus começa a soprar o vento. De repente Moisés não está vendo nada acontecer. Por quê, pastor? Porque o vento que Deus soprou não foi da direção de Moisés para lá, mas foi do outro lado para cá. Porque Deus não trabalha da forma que eu imagino. Deus nunca vai fazer da forma que eu imagino. Aí quando Moisés estende a vara aqui no início do Mar Vermelho, Deus sopra o vento lá do outro lado, para mostrar para Moisés: não é do seu jeito, Moisés, é do meu. E Moisés agora não está vendo acontecer nada, mas eu estendi a vara. De repente Moisés, ele espera em Deus, ele confia em Deus, e ele está aqui. Eu já fiz a minha parte, eu já estendi a minha vara. Querido, se você já fez a sua parte diante de Deus, somente confia que o vento está soprando de um lado que você não está conseguindo ver. Pastor, mas eu não estou vendo as águas se movimentarem. Pastor, eu não estou escutando o barulho de águas em movimento. Eu não estou vendo nada. Da forma que eu estendi a vara, parece que esta mesma coisa. Querido, entenda uma coisa: Deus, Ele sopra de lá para cá. Quando menos você esperar, o mar vai estar aberto. Porque Deus, Ele quer que você confie nele. E Deus, Ele quer provar para você que nunca será do seu jeito, da sua forma. Ah, eu quero assim. Não, não é como eu quero. Não é eu quero assim, é como Deus quer. Ele vai fazer, eu creio nele, eu confio nele, e as coisas irão acontecer, porque Ele é soberano sobre tudo. Então é a vontade dele que prevalece, não é a minha vontade. Aí quando chega de manhãzinha, o mar está aberto.
terra está seca. Porque Deus, quando Ele vai fazer algo, Ele vai fazer algo por completo. Quando você tem uma atitude de confiança nele, Ele vai fazer a obra por completo. Ele não vai somente abrir o mar e fazer você andar no meio do barro, no meio da lama, não. Ele vai te deixar para caminhar em terra seca. Ele vai fazer os teus filhos caminharem em lugar seguro. Deus, Ele faz a obra por completo. Mas aí a nação de Israel, ela passa 2.700.000 pessoas. Pastor, como é que eles passaram? Eles passaram cantando louvor a Deus. A Bíblia diz: e cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação, e este é o meu Deus. Portanto lhe farei uma habitação, Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra, o Senhor é o teu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em potência. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo, e com a grandeza da tua excelência derribaste aos que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor que os consumiu como rastolho, e com o sopro dos teus narizes amontoaram-se as águas, as correntes pararam como um montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. E aí vai o louvor de Moisés, porque Deus afogou no mesmo lugar que o povo, os filhos de Deus passaram. Foi o mesmo lugar que Faraó com o seu exército morreram. Quando o povo de Israel saiu do outro lado do mar vermelho, Deus disse a Moisés: Moisés, está na hora de estender a vara de novo. E quando Moisés estendeu a vara de novo, a Bíblia diz que as águas começaram a se movimentar e voltar ao seu lugar. Eu não sei você, mas aqui eu consigo ver, quanto Deus cuida de nós, quanto Deus está conosco, o quanto o nosso Deus é poderoso, o quanto o nosso Deus, Ele pode fazer por nós. Você entende isso? O quanto Deus, Ele pode fazer por você. Você entende o quanto Deus, Ele tem poder para se manifestar. Nós não conseguimos imaginar quanto poder, quão poderoso Ele é. A nossa mente não consegue, nunca irá conseguir entender o tamanho que tem o nosso Pai. Mas aí nós encontramos crentes, pessoas que entregou a sua vida a Deus com medo de algumas coisas. Isso me deixa indignado.
Precisamos ter sim as precauções, precisamos sim ter o cuidado, o álcool gel, a máscara, precisamos sim, mas mais do que isso, nós precisamos estar firmados no nosso Pai agora ainda mais, no secreto com Ele, abraçado com Ele, dizendo: eu te amo, eu confio no Senhor, isso não vai me atingir, não vai chegar a mim, porque eu sei o que o Senhor tem para mim, é o teu cuidado, é a tua proteção, aleluia. Agora imagina essa cena comigo, depois que todo mundo passou, depois que Faraó com seu exército morreu, Deus matou, a irmã de Moisés vai chamar as mulheres, vão pegar os tamborins e vão começar a tocar os tamborins e começar a declarar. Eu já falei isso por alguns dias, mas eu quero falar novamente. Prepara um novo cântico quando nós atravessarmos este mar, firmados em um lugar seguro. Se prepara para tirar os teus instrumentos que estavam guardados em adoração a Ele. Quando nós atravessarmos este mar em lugar seguro, se prepara para você dar glória a Deus como nunca você deu. Se prepara para você chorar na presença dEle como você nunca chorou. Se prepara para você reconhecer que Ele te guardou, que Ele esteve contigo, porque Ele não vai nos deixar assim. Porque é que Deus colocou esta palavra no meu coração. Por muitas vezes eu já ministrei esta palavra, mas Deus disse na tarde desse dia: filho, olha a realidade da nossa nação hoje, olha a realidade dos meus filhos, da minha igreja hoje, e está aqui, leva esta palavra, uma palavra de esperança, uma palavra que vai fazer eles confiar em mim, porque eu quero que eles confiem em mim, uma palavra de fé, que eu nunca vou deixar eles sozinhos, sempre estarei dando a direção, sempre estarei aquecendo a vida deles espirituais. É isso que Deus está fazendo, Ele está nos aquecendo nesse mundo de escuridão e frieza que nós estamos atravessando. O nosso Pai está conosco, nos aquecendo. Mas logo após que eles passam por tudo isso, vem o deserto de Mara, e 3 dias andando sem encontrar água, eles chegam a um lugar chamado Mara, porque aquele lugar as águas eram amargas. Agora imagina você caminhando no deserto 3 dias, a sede que esse povo não deveria estar, lembrando que quem está guiando é Deus. Chegar diante de águas e não poder beber essas águas, mas Deus sempre dará a direção, a estratégia, a forma como tem que ser. E Deus diz a Moisés: Moisés, está vendo aquela árvore, aquele pedaço de árvore ali? Moisés disse: sim, Senhor. Então pega ele e joga nas águas. Isso aqui é, olhando naturalmente, algo inacreditável. As águas num lugar amargo, você pegar um pedaço de pau e jogar ali. Porque as coisas que Deus faz, tem hora que não dá para entender. Porque Deus, ele não tem padrão para se manifestar. Deus, ele tem várias formas,
palavra é uma palavra que vai nos levar a obedecer o que Deus fala. Essa palavra vai nos direcionar a obedecer a forma que Deus quer. Nunca será. Quem caminha com Deus nunca terá que entender as coisas, porque Deus não nos dá tempo para entender as coisas. Os filhos que são íntimos dele, escolhidos, vai saber, meu Deus, ele quer que eu faça isso. Meu Deus, o meu Pai está me chamando mais perto dele. Deixa eu me aproximar dele. O meu Pai está me chamando para fazer um propósito com ele de jejum e oração, para que eu possa se aproximar dele nesse momento. O meu Pai está querendo modificar as águas amargas que eu não consigo se alimentar dela, através de uma atitude minha de obedecer o que Ele me pede. Você consegue entender isso? Que você só vai ser alimentado por Deus se você obedecer o que Ele pede e você fazer da forma que Ele está pedindo. Tem muita gente querendo ser crente e viver da forma que ele pensa, que ela pensa. Ah, mas eu acho assim, querido. Tira o acho da sua cabeça. Esse acho vem do diabo, para acabar com as águas que Deus tem, águas doces para a tua vida. Escute o que eu vou falar. Deus tem águas doces, porque quem tem uma vida plena no Espírito não anda com dúvida. A dúvida vem de uma alma doente. Quando você se pega em dúvida, você está olhando para a sua alma doente. Porque aqueles que vivem pelo Espírito, o zoe de Deus, a vida plena no Espírito, ele sabe para onde Deus está te levando, e ele entende quem é que está com ele, e confia plenamente que se eu obedecer o que o meu Deus está falando, as águas irão ser transformadas, porque Deus ele não deixa os teus no deserto sem te dar o alimento necessário. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que foi